Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Este é o episódio 169, gravado em 1º de fevereiro de 2026. Aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você, seja lá você quem for, porque é isso que eu vejo nas empresas e eu não sei se você está fora desta linha de idiotice, desse range, essa faixa de estúpidos que ainda insistem em analisar o EBITDA. Não há nenhum motivo inteligente, ou pelo menos medianamente inteligente, para você analisar o EBITDA. Se você analisa, após as minhas explicações, o EBITDA, você prova que você é um estúpido, você é um trouxa. Não há nenhum motivo contábil, gerencial, econômico, financeiro, seja lá o termo que você queira usar para analisar o EBITDA. E um outro detalhe, você também deve olhar o lucro líquido com muita prudência. Por quê? Porque são números contábeis que dão para você o lucro final, o lucro operacional e não o maldito EBITDA, a margem bruta. São números bacanas, são números que você pode e deve usar após você ter analisado caixa e balanço. É o padrão bronze. Mas não fique estupidamente olhando esses números somente. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que trabalha numa empresa, repito, seja lá você quem for, esses vídeos que eu faço, falando de área financeira, eles não são simplesmente para CFOs, para gerentes, analistas financeiros, para membros de conselho, para CEOs e para empresários. Eles são para todo mundo, porque o dinheiro é a linguagem nativa dos negócios. E se você, seja lá você quem for, como eu sempre digo, você não fala a linguagem do dinheiro, você não passa de um medíocre. Um conselheiro medíocre, um empresário medíocre, um CEO medíocre, um diretor medíocre, um porteiro medíocre, um operador medíocre, um analista medíocre, um gerente medíocre. Entendeu? Você tem que falar a linguagem do dinheiro. Desculpe-me a franqueza, mas esses vídeos são feitos para ajudar. Eu não vivo de likes na internet. Vocês vejam, quem acompanha o meu canal, que eu nunca fico, mas raramente eu fico pedindo comentários, porque, com todo respeito, os comentários não me interessam perguntas. Isso sim, se você quiser fazer perguntas, eu adoraria. Porque se você sabe mais do que eu, você não deveria estar perdendo seu tempo comigo, você deveria abrir um canal na internet e fazer e criar a sua comunidade. Então, quando você consulta o meu canal, eu sou um especialista, você tem todo o dever e o direito de fazer perguntas. Os comentários não interessam. Quando esses caras na internet eles ficam pedindo, comenta aí o que você acha da guerra do Irã, comenta aí o que você acha da queda do ouro, eles estão cagando para a sua opinião. Acho que eles querem likes, mas eu não vivo de likes, gente. Eu vivo de credibilidade. Bom, anote aí, lápis e papel na mão, porque lá vem conhecimento. Existe uma regra muito comum no mundo dos investidores que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Você vê como a gente pode ser atrasado dirigindo uma empresa, gerenciando uma área ou sendo um simples analista. É a regra dos 40. O meu editor, o André Rieger, vai colocar aí a fórmula da regra dos 40. Sabe o que é a regra dos 40? É uma regra usada pelos fundos de investimento, pelos fundos de private equity, pelos fundos de venture capital, por quem vai investir numa empresa, por quem sabe o que é investir. E essa regra dos 40, está aí a fórmula, ela é o somatório de dois números muito simples numa empresa. O primeiro número é a variação anual da receita. Então, por exemplo,
vou tomar números redondos e hipotéticos apenas para facilitar as contas. A sua empresa, em 2024, teve uma receita operacional líquida de 200 milhões. Em 2025, ela teve uma receita operacional líquida de 220 milhões. Então, quanto ela cresceu percentualmente em receita operacional líquida nesses 2 anos? Ela cresceu 10%. Correto? Essa é a primeira parcela da soma da regra dos 40. E a segunda parcela, você pega o segundo ano, o último ano, você pegou 24 e 25, 24 faturou 200, 25 faturou 220, cresceu 10%. Primeira parcela da soma. Aí você olha para o DRE de 2025 e olha o bottom line, olha o percentual da taxa de lucro líquido. E vamos supor que você tenha tido um lucro líquido de 11%. Puxa, um lucro líquido bacana. 11%, última linha. Esse 11% é a segunda parcela da soma, você está vendo aí na tela. Você cresceu 10% e teve um lucro líquido de 11% em 2025, por exemplo. Portanto, para a regra dos 40, você está classificado como 21. E o que significa 40? Os investidores, eles, vamos lá, com exceções, eles preferem não investir em empresas onde esses dois somatórios, essas duas parcelas, melhor dizendo, elas não somem 40. Ou seja, eles gostariam de uma empresa que tivesse crescido a receita 20% e que a linha final fosse 20%. Aí você faz 1000 combinações. Agora, obviamente, eles não querem investir numa empresa que cresceu 39% a receita e 1% e teve 1% de lucro líquido no último dos 2 anos tomados como referência. Porque aí o desequilíbrio é muito grande. A empresa está inchando, está tendo escala, cresceu 39%, mas a rentabilidade é péssima, 1%. Eles querem algo equilibrado. Eu sei o que você deve estar pensando, se minimamente você conhece os números de uma empresa. Você deve estar pensando, bom, esses caras dos fundos de investimento, eles estão loucos. Pô, uma empresa que dê 20% mais 20, ou 21 mais 19, ou 25 mais 15, imagina uma empresa que cresceu 25% a receita e deu 15% de lucro líquido, isso é muito difícil. Claro que é muito difícil. E é por isso que esses caras são bilionários, porque eles não colocam o dinheiro em qualquer tipo de empresa. Faça essa conta para sua empresa, a regra dos 40. Eu, Mubarak, eu amenizo um pouco essa regra e faço uma mudança. A minha regra é a regra dos 25. Então, o somatório do que você cresceu em receita e da sua lucratividade tem que dar 25. É uma regra bem mais amena. Porém, eu faço uma mudança na fórmula. Ao invés de a fórmula ser a variação da sua receita, ou seja, o seu crescimento de um ano para outro de receita, mais a taxa de lucro líquido do último ano, preste atenção, não é a variação do lucro líquido, é a variação do lucro líquido do último ano, 25 no caso, eu substituo, e se você me acompanha você já sabe o que eu vou dizer, o lucro líquido pelo verdadeiro lucro líquido, que é o free cash flow. Então o André vai colocar aí também, a minha fórmula é variação da receita, espera-se que crescimento, mas pode ser redução, mas variação da receita, percentual de variação da receita, mais a margem free cash flow, que é o free cash flow do último ano, dividido pela receita operacional líquida. Esse é o verdadeiro lucro. Se você acompanha o meu canal, você já sabe disso, você é um ser humano mais evoluído. Vamos colocar alguns exemplos. O André vai projetar aí de empresas da vida real. Vejam, eu peguei 24 para 25. Apple. De 24 para 25, a Apple teve um crescimento de receita de 10%. Não é nada fantástico, é um crescimento, eu diria até modesto, mas olha o tamanho da Apple. Quanto maior uma empresa fica, mais difícil é ter crescimentos estrondosos.
crescimentos estrondosos acontecem em startups, em later stage, ou seja, já em fase de desenvolvimento avançado, em empresas que têm uma base muito baixa. Você fatura 40 milhões, aí você vai para 45, você cresceu 22,5% a receita, aí sim. Mas a Apple cresceu 10%. Porém, a lucratividade da Apple é algo fantástico. Mas eu não peguei a lucratividade, eu peguei, como eu disse, o free cash flow. Embora no caso da Apple, a taxa de lucro líquido é 27% e a taxa de free cash flow pela receita operacional líquida, ou seja, a verdadeira rentabilidade de uma empresa é 28%. Então a Apple deu 38%. 38% está muito pertinho de 40%. Por isso é que a Apple tem tantos investimentos, por isso é que as ações da Apple valem o que vale, e é por isso que a Apple, após a Nvidia, é a empresa mais valiosa do planeta, vale, sei lá, quase 4 trilhões de dólares. Gerdau. Peguei uma empresa brasileira bastante conhecida, gaúcha. O Gerdau, de 24 para 25, a receita cresceu cerca de 7%, e a taxa de lucratividade baseada no free cash flow é vergonhosa, 0,8%. 7,8% dá o somatório. Para a regra dos 40%, ou mesmo para a minha regra dos 25%, está completamente fora. Por isso é que as ações do Gerdau são fracas. Amazon, a poderosa Amazon, ela teve um crescimento de receita de 24 para 25 de 11% e free cash flow fraquíssimo, 1,5%. A Amazon não passaria nem na regra dos 40, nem na regra dos 25 do Mubarak. Aí você diz, mas o que aconteceu com a Amazon para ter um número tão baixo, 12,5%? É porque, se você olhar os números da Amazon em 25, 17,4% da ROL, da receita operacional líquida, foi CAPEX, ou seja, a Amazon é uma empresa boa em geração de caixa operacional, mas investiu muito, então o free cash flow ficou pequeno, e o investidor, ele tem determinados cuidados com empresas que precisam todo ano investir muito em CAPEX, capital intensivo. O Google, a Alphabet, 13% de aumento de receita, de 24 para 25, 19% de free cash flow margem. Então, 32, passa na regra do Mubarak, não passa na regra dos 40, mas, poxa, 32, tá bom. E a Microsoft, 16,7% de crescimento na receita, expressivo o crescimento, e 25% de free cash flow margin, 41,7%, passa brincando na regra do Mubarak, passa brincando na regra dos 40. Conclusão: faça essa conta para sua empresa. Sua empresa provavelmente não é uma empresa de capital aberto, mas a capacidade gerencial que você precisa ter é neste nível. Não fique só olhando burramente, como muitos empresários fazem, como muitos diretores fazem, olhando a venda. Uma empresa é muito mais do que a venda, e faça essa conta para a sua empresa. Se essa conta, especialmente na parcela do free cash flow dividido pela receita operacional líquida, se ela for muito menor do que 25, por exemplo, o caso do Gerdau, 7,8, o próprio caso da Amazon, 12,5, mas isso é amenizado porque ela gera muito caixa operacional e investe muito em CAPEX, mas cuidado, e é por isso que as ações da Amazon não estão explodindo, diferentemente da Microsoft, diferentemente do Google, diferentemente da Apple. Se você não tiver pelo menos uma margem de free cash flow de 11, 12% e um crescimento de receita de 11, 12%, ou seja, aí você chega nos meus 25%, você precisa urgentemente fazer planos de ação para aumentar a receita, para reduzir despesas, para aumentar a sua eficiência operacional e para aumentar o seu caixa livre, o seu verdadeiro lucro. E veja, eu sempre digo que a exceção
é o exemplo dos idiotas. Aí você pode me acusar de idiota. Você pode dizer, porra, você está usando Apple, você está usando Amazon, você está usando Google, você está usando Microsoft. São aquelas Magnificent Seven, né? Mas eu poderia ter acrescentado aí a Nvidia, a Tesla, a Meta, uma série de outras empresas que são desconhecidas, mas eu usei propositalmente essas empresas só para você entender o seguinte. Por que o valor de mercado destas empresas, dessas 7 magníficas, é de cerca de 22 trilhões de dólares. Isso é 37% da Bolsa Americana. A regra dos 40 dá essa explicação. Por que os investidores eles concentram grande parte dos seus investimentos nas Magnificent Seven, nas 7 magníficas? Por isso que elas são magníficas, porque elas atingem ou estão muito perto, a maioria delas, da regra dos 40. E os investidores se recusam a colocar dinheiro numa empresa como Gerdau, numa empresa como Randon, numa empresa como tantas outras, talvez numa empresa como a sua, porque você está longe da regra dos 40, ou às vezes até mesmo da regra dos 25 do Mubarak. Entenda muito bem quem você é. Faça planos para se aproximar pelo menos dos 25. Não use a fórmula com o lucro líquido. Use com o free cash flow líquido. É o free cash flow dividido pela receita líquida. E se você nem entende o que é free cash flow, você volte para o meu vídeo número 1, assista ou coloque a sua pergunta nos comentários. Se quiser, coloque um contato. Eu terei grande prazer em responder diretamente para você. Analise financeiramente de maneira avançada uma empresa, e esta é uma análise absolutamente avançada. Paulo Mubarak gravou o episódio 169 em 1º de fevereiro de 2026.